Penumbra, cara, na verdade, olha só, repetindo, de repente a palavra que eu usei não foi absolutamente fácil de entender. Eu disse que aqui existe um degradê, na verdade, né? O que é isso? Essa região não tem nenhuma gota de luz, certo? Essa região, os raios de luz vindos da lâmpada toda conseguem atingir essa região, então ela vai ficar bem iluminada. E essa região está mal iluminada, ou seja, tem menos iluminação que a outra. Qualquer região com menos iluminação que outra, nós podemos chamar de penumbra. Então isso aqui é região plenamente iluminada, ali na parte de baixo, mas ali já tem uma penumbrinha, ó. Tá vendo ali? Ali tem uma penumbrinha de leve, ó. Então aqui, ó, ali eu posso dizer que é plenamente iluminado, mas ali no cantinho já tem uma penumbra. Mas não é sombra, porque se fosse sombra eu viria negro, sem luz nenhuma. E aí precisa estar numa situação muito especial para conseguir criar sombra em laboratório, porque a luz se reflete na parede e vai na outra de novo e gera penumbra, certo? Então é delicado. Teria que ser uma noite, de repente, só a luz da lua, sabe aquela noite que consegue enxergar só com a luz da lua? Nas cidades a gente não vê isso, olha que pena. Mas eu que, final de semana, moro em Imbituba, cara, lá não tem luz nenhuma de cidade. Então quando está a lua cheia, tu pode caminhar na rua à noite, de madrugada, sem lanterna, porque tu enxerga tudo. E aí naquele dia, quando a luz da lua é bloqueada por um objeto, embaixo do objeto fica totalmente escuro. Aquilo é sombra de verdade. Mas tu vê, não é todo dia que a gente vê sombra de verdade. Por isso é confuso. E nós chamávamos até então isso de sombra. Isso nos deixa inseguro, certo? Mas é isso mesmo, galera. A partir de hoje, para tu dizer que algo é sombra, debaixo daquilo não pode ter nada observável. Beleza? E o que é uma penumbra? É nada mais, nada menos que uma região menos iluminada que outra. Só isso. Show de bola. Gostei da pergunta. Galerinha, outra coisa sobre fontes de luz. Além de elas poderem ser pontuais e extensas, nós podemos classificar as fontes de luz em primária e secundária, lógico. A primária é aquela que emite luz própria, que a luz sai dela mesma. Emite luz própria. E a secundária é um corpo iluminado. É, por exemplo, eu agora nesse caso, vocês estão me vendo, então tem luz saindo de mim. Quer dizer que eu sou uma fonte de luz. Só que essa luz está saindo do meu corpo? Não, ela vem da lâmpada, bate na minha superfície do corpo e reflete para o teu olho. Então todo o corpo, secundária não, é secundária, tá? Todo o corpo que reflete luz de outro é uma fonte de luz secundária. Reflete luz. Também chamado de corpo iluminado. E a gente ainda pode dizer que a fonte de luz emite ou luz monocromática ou luz policromática. Adivinha o que é luz monocromática? Claro, nome de estudo. E policromática, várias cores. Aliás, essa história de, né, por exemplo, o display emite 100 milhões de cores. Tecnicamente é isso mesmo, tá, gente? Porque as cores vindas do Sol são absolutamente infinitas. Existem infinitas frequências, desde as ondas de rádio até os raios gama. Porque o Sol emite raios gama, emite tudo. Né? O Sol é uma bomba atômica, né, estourando na nossa cara. Não sei se vocês sabem disso, é uma reação nuclear. É a coleção das maiores bombas atômicas explodindo toda hora ali o tempo inteiro. Por isso que eu gosto de lembrar pra galera que a cada segundo o Sol perde 600 toneladas de massa. Escutasse? A cada segundo o Sol perde 600 mil quilos. Bizarro, hein? E já que ele é uma bola de gás e a gravidade diminui, ele está expandindo. E daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostaria na Terra. Certo? Mas é claro que ela fritaria muito antes disso. Por isso que eu encaro a ciência como uma religião. É a única maneira da raça humana se perpetuar. É estudando técnicas de colonizar outros planetas. Parece ficção científica, mas é a única saída. Isso se a gente não destruir o planeta com lixo ou se matar em nome de Deus antes, né? Galerinha, olha só. Olha só. Continuando nas fontes de luz, monocromática e policromática, tranquilo, né? Agora as classificações mais legais. Incandescente. Obrigado, querida. Incandescente é a fonte de luz, galera, que emite luz por estar em alta temperatura. Está tão quente que chega a brilhar. É a fonte de luz incandescente, certo? E temos a fonte de luz luminescente. A fonte de luz luminescente é aquela que emite luz
Em menor temperatura, a baixa temperatura. Se a primeira é em alta temperatura. A supernova poderia se encaixar em incandescente? Sim, na verdade, né, uma supernova é uma das maiores explosões que pode existir na natureza, né, a explosão de uma estrela de grande massa, e a temperatura próximo dessa estrela na hora da explosão é da casa de bilhões de Kelvin. Então, sem dúvida nenhuma, parte daquela luz é uma luz incandescente, certo? Muito boa pergunta. Luminescente, galera, é, por exemplo, essa fonte de luz, ó. Absurdo, mas ela tá quente. Não, mas eu boto a mão ali, tá tranquilo, tá morninho, certo? Aquela outra lâmpada que a gente conhece, aquela antiga, né, a lâmpada clássica, deixa eu desenhar ela aqui para vocês. Um filamento de tungstênio. Lembrando que ali dentro dela tem argônio, que é aquele gás nobre da tabela periódica, a família 8A, lembra? Por que é argônio? Porque se fosse oxigênio ou ar atmosférico, enferrujaria instantaneamente. Porque aquele filamento de tungstênio, que é o dado da tabela periódica, né, ele chega a 900 graus Celsius. 900 graus Celsius aquela porcaria chega. A lâmpada não, a lâmpada chega a 120, dá para queimar os dedos. Já visse, né? Na hora de trocar, se tiver quente, dá pra queimar o dedo. Ai não! Ai não! Oh! Não, mas já vai ser outra física, mas não tem problema. Incandescente emite luz a alta temperatura. Muito obrigado. A luminescente, eu dei o primeiro exemplo, que é a fluorescente. Mas eu ainda quero falar para ti o que é fosforescente. Fosforescente, bioluminescente e quimioluminescente. Pessoal, fluorescente, tungstênio, T-U-N-G-S, tungstênio, parecido do meu pai, glicênio. Tungstênio, ó. E argônio, certo? Argônio, o nome desse gás. Ótima colocação, eu gosto disso. Pessoal, olha só, fluorescente é essa lâmpada aí. Ela tem que propriedade? Se eu cortar a corrente elétrica, ela apaga. Se eu liberar a corrente elétrica, ela brilha. Fluorescente é a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura e só emite luz enquanto estimulada. Depois que o estímulo acabou, ela morre. Fosforescente é diferente. É a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura, mas continua emitindo luz depois que o estímulo se foi. Por exemplo, o interruptor. Concorda se aquele interruptor lá ele brilha no escuro? Uhum. E será que ele brilha no escuro porque está conectado na energia elétrica? Não. Mesmo quando ele está desconectado da energia elétrica, ele brilha no escuro. Mas se ele ficar o resto da vida dele no escuro, ele vai ficar brilhando para sempre? Não, porque aquela energia tem que vir de algum lugar, não é isso? Essa energia vem da onde? Da própria iluminação ambiente. Então, se tu deixar ele lá no depósito anos, vai apagar. Mas depois tu bota ele meia horinha no sol e bota na parte escura de novo, vai ficar brilhando. Ou seja, o estímulo para ele brilhar é a própria luz ambiente. Mas depois que a luz ambiente cessou, ele continua brilhando. Fosforescente continua brilhando após o estímulo. Fala, querido. A lâmpada de emergência, na verdade, é tipo as nossas máquinas, as nossas coisas. Ela carrega uma pilhazinha lá dentro, quando está ligada na energia. E quando a energia para de funcionar, aciona a lâmpadazinha. Só que se ela ficar muito tempo ligada, vai acabar a carga da lâmpada. Eu lembro que uma vez a gente teve um problema aqui, que os bombeiros vieram conferir e as nossas não estavam acendendo. Que as baterias estavam velhas já, tivemos que trocar o sistema de iluminação de emergência. Mas aí já é mais simples. Galera, bioluminescente, adivinha o que é? Seres vivos que emitem luz, vagalumes, peixes de profundezas abissais. E quimioluminescente, duvido. Adivinha? É uma reação química que emite luz, tipo pulseirinha da rave, certo? Aquela que tu vai lá, quebra e rola a reação química, brilha. Beleza? Vou revisar tudo isso na aula que vem e vou avançar. E essa foi a última aula devagarzinho. A próxima vai ser bem mais rápida.